Evangelho de Jesus, escrito pelo apóstolo João, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 29 ao 33. Diz o texto: disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: vocês creem agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Você pode ler o verso 33? 1, 2, 3. Queridos, nós estamos numa série falando sobre a cultura de Jesus, e hoje eu quero trazer mais uma peça para esse grande quebra-cabeça chamada cultura de Jesus. E a peça de hoje, a gente vai chamar ela de através da cultura de Jesus é possível vencer o mundo. Você pode dizer isso comigo? Através da cultura de Jesus, vencemos o mundo. O que nós acabamos de ler é uma afirmação de Jesus encorajando os seus discípulos a enfrentar os desafios do mundo. O que ele está dizendo, em outras palavras, é que os discípulos deveriam ter coragem de enfrentar o mundo. E enfrentar o mundo não significa derrotar o mundo. Enfrentar o mundo significa não se amoldar ao padrão que o mundo tem. Jesus, ele desafia cada um dos seus discípulos a viver uma mentalidade diferenciada, transformada. No Novo Testamento, a palavra para isso é metanoia. No original grego significa mudança de mentalidade. E o que Jesus está dizendo assim: todos os discípulos que andam comigo podem viver metanoia, podem viver uma mentalidade transformada, podem enxergar o mundo com uma outra ótica e entender que é possível vencer o mundo. E quando Jesus apresenta essa proposta, ele não está dizendo para os discípulos: olha, vocês vão derrotar o mundo. Pelo contrário, ele está dizendo: vocês vão agir de tal modo que o mundo não derrote vocês. Porque o que o mundo quer verdadeiramente é isso: é derrubar, é destruir, é vencer os cristãos. Por isso que no verso 33, Jesus ele vai falar sobre o tipo de sofrimento que um discípulo dele passa no mundo. Ele afirma: no mundo vocês terão aflições, ou vocês terão sofrimentos. E aí Jesus não para por aí, ele diz: mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Afinal de contas, o que é o mundo? O mundo na Bíblia, ele é muito bem representado pela cidade da Babilônia. Diga comigo: Babilônia. A cidade da Babilônia, ela representa um sistema mundano, pagão, um sistema corrupto, um sistema que distancia as pessoas de Deus, e ele é uma boa ilustração do que significa viver no mundo. Viver no mundo é viver de acordo com os moldes e os padrões da Babilônia. Então, o que era a Babilônia? Babilônia, segundo a geografia bíblica, era uma cidade que estava a 80 quilômetros a sul da atual Bagdá, lá no Iraque. Então, a Babilônia estava no território que hoje pertence ao Iraque. A capital do Iraque é Bagdá, e 80 quilômetros ao sul de Bagdá estava essa cidade chamada Babilônia. Até hoje tem uma Babilônia no Iraque. Se você abrir o mapa do Google, e você vai ver
que tem uma cidade, Babilônia, que nem de longe representa essa Babilônia bíblica, essa grande cidade que era uma grande potência na época do Antigo Testamento. Essa cidade é citada nos livros de Daniel, Jeremias, Isaías e no livro do Apocalipse. Depois de Jerusalém, Babilônia é a cidade mais citada na Bíblia. Ela é citada 280 vezes. Então olha que interessante, a cidade mais citada na Bíblia é Jerusalém. Em segundo lugar, a cidade mais citada é Babilônia. E essa Babilônia, que é tão citada na Bíblia, ela tem a sua fundação logo após o dilúvio. Logo após o dilúvio, a gente vai ver as pessoas se espalhando sobre a terra, os descendentes de Cã povoando uma região, e nessa região que eles povoam, eles começam a elaborar um plano. E que plano era esse? Construir uma torre, cujo topo da torre alcançasse o céu, a conhecida Torre de Babel. E quando eles vão construir essa torre, ela representa, a rebelião do homem diante dos propósitos de Deus, porque na verdade o propósito de Deus não é que o ser humano construa algo para tocar o céu, mas o propósito de Deus é que os céus toquem a terra. É invertido. Então quando o homem cria um projeto, eu vou construir algo que o topo desse algo vai tocar o céu, o homem está agindo em rebelião, ele está agindo contrariamente ao que a palavra de Deus disse. E foi assim que foi construída a Torre de Babel, um projeto humano falido que representava a rebelião e a desobediência humana às vontades de Deus. A cidade onde essa torre foi construída, ela recebeu o nome de Babel, daí que vem Babilônia. Babel representava a sede do governo humano, representava uma cidade feita por homens, uma cidade que tinha a ostentação de querer alcançar o céu, e é uma cidade que foi construída completamente fora dos propósitos de Deus, não tinha nada a ver com Deus. Deus não edificou Babel. Babel foi uma cidade edificada pelos homens para cumprir propósitos humanos. Profeticamente falando, Babel representa um sistema, uma cultura que se opõe à cultura de Jesus. Diga comigo, a Babilônia é um sistema, é uma cultura que se opõe à cultura de Jesus. Então, eu quero te pedir algo a partir de hoje. Todas as vezes que você ler a Bíblia e você vê citada a cidade de Babilônia, leia com esses óculos. Um sistema que está se levantando contra a cultura de Jesus. Uma forma de governo que se levanta contra Cristo, os seus princípios e os seus ensinamentos. Se você ler com esse óculos, o contexto vai ficar facinho de se entender. Então, a Babilônia profeticamente representa isso. E o que esse sistema, o que a Babilônia quer fazer? A Babilônia, irmãos, ela quer invadir, derrubar e destruir tudo o que é precioso para Jesus. Tudo o que é importante para Jesus, a Babilônia quer desfazer. Olha o que diz a Bíblia em 2 Reis, capítulo 25. Eu quero te dar um exemplo disso. Segundo livro dos Reis, capítulo 25, e verso 8 ao verso 13. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Diga comigo, a Babilônia era governada por Nabucodonosor. Você vai se lembrar que assim como Faraó era um tipo de Satanás governando o Egito, Nabucodonosor também é um tipo de Satanás governando a Babilônia. Você tem duas representações do diabo aqui. Uma governando o Egito e uma segunda governando a Babilônia. Vamos seguir a leitura. Veio Nebuzaradã,
capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, e ele veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor. Diga comigo, a casa do Senhor foi queimada. Queimou também a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros ao redor de Jerusalém. Diga comigo, os muros foram derrubados. Versículo 11. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou presos. Diga comigo, pessoas presas. Preste atenção nisso. Quando Nabucodonosor dá a ordem de invadir Jerusalém, ele manda um capitão da guarda chamado Nebuzaradão. Nebuzaradão chega lá e ele promove uma destruição em Jerusalém. O texto que nós lemos diz que ele queima a casa do Senhor. O texto que nós lemos diz que ele derruba os muros da casa do Senhor. E se você seguir a leitura, no versículo 13, vai dizer que ele destrói as colunas do templo. Ou seja, aquilo que dava firmeza, aquilo que dava sustentação. Derrubar as muralhas representa destruir a proteção da cidade. Todas as cidades antigas, elas precisavam ter muralhas muito altas, muito fortes, muito imponentes. A muralha de uma cidade representava a sua proteção. Então Nebuzaradã chega lá, o que ele faz? Ele derruba a proteção de Jerusalém, ele bota fogo no templo e ele derruba as colunas, os princípios morais que Jerusalém tinha consigo. Então a gente percebe aqui que o propósito do sistema babilônico é invadir, derrubar e destruir tudo o que é precioso para Jesus. E aí vamos fazer uma aplicação prática para as nossas vidas. Quantos aqui são preciosos para Jesus? Perfeito. Se o sistema babilônico invadiu a cidade de Jerusalém e fez o que nós acabamos de ler no capítulo 25 de 2 Reis, você acha que o sistema babilônico não quer invadir a minha e a sua vida? Você acha que o sistema babilônico não quer invadir, derrubar as nossas muralhas, derrubar as nossas colunas de sustentação e mais, botar fogo naquilo que é precioso? Ou você acha que o que aconteceu aqui com Jerusalém nos dias dos reis só foi para aquela época e não serve para nós? Então a gente percebe um padrão de comportamento do sistema babilônico. Ele quer destruir, ele quer derrubar, ele quer invadir, ele quer arruinar com tudo aquilo que é precioso para Jesus. Só que esse sistema babilônico, ele tem prazo de validade. Assim como o sistema maligno que atua no mundo, ele vai perder o seu poder de influência, e isso já estava profetizado. Irmão, o diabo só vai até onde Deus permite ele ir. A gente sempre olha para a vida do Jó e fala das suas provas, das suas lutas, das suas tentações, mas sempre é importante lembrar que Jó só foi provado porque Deus permitiu. O diabo não invadiu a vida do Jó. Deus permitiu o diabo invadir. Então, esse sistema invasor, esse sistema babilônico, ele tem prazo de validade e ele vai perder o seu poder de influência, tanto é que o profeta Isaías já tinha profetizado sobre isso. Capítulo 14 de Isaías, acompanhe comigo o que está escrito no verso 3 a 7. Isaías 14, do 3 ao 7. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor e da dura servidão com que te fizeram servir, então vocês vão proferir este provérbio. E este provérbio vai ser proferido contra quem, gente?
Vocês vão dizer: já cessou o opressor, já cessou a cidade ou o sistema dourado, quer dizer, o sistema que governava e dominava tudo. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, ele agora é perseguido. Preste atenção nisso. Sem que ninguém possa impedir. Verso 7. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Vai chegar um tempo em que a terra terá descanso do sistema opressor babilônico. Vai chegar um tempo que Deus vai dizer: basta! E a palavra diz que vai cessar toda a morte, todo choro, todo pranto, toda dor, toda enfermidade. A palavra diz que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. A palavra do Senhor diz que vai ter um novo céu e uma nova terra, onde o sistema opressor babilônico não vai nos atingir mais. Isaías estava profetizando: vai chegar o tempo de descanso, onde a terra vai descansar, onde as pessoas vão romper cantando ao Senhor. Vai chegar esse tempo. Então o sistema babilônico tem governo? Tem, mas está com tempo de validade. Está perto de terminar tudo isso. Um exemplo do que vai acontecer com esse sistema, a gente vê profeticamente nos dias do profeta Daniel. Você vai se lembrar que Daniel interpretou o sonho do Nabucodonosor. E quando ele interpreta o sonho do Nabucodonosor, ele já dá indícios do que aconteceria com esse sistema. Olha o que diz o capítulo 4 de Daniel e verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, ou a sentença é essa. Daniel 4, 27. E desfaze os teus pecados pela justiça, e põe fim aos teus pecados praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a sua tranquilidade. Presta atenção, Daniel está dizendo assim: Nabucodonosor, se arrependa do seu pecado, comece a praticar a justiça, comece a ser uma pessoa misericordiosa com os pobres. O sistema babilônico, irmão, é opressor contra os pobres. O sistema babilônico impõe jugo de opressão, e Daniel está falando sobre isso. Verso 28. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. 29. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência, ele está assim, vai descendo. Olha o que Nabucodonosor está fazendo, gente. Ele está passeando pelo jardim suspenso da Babilônia. Ele está olhando aquilo que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e ele está dizendo assim: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei? Ele diz: com a força do meu poder eu fiz tudo isso. Só que olha o que Daniel vai dizer, verso 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, e essa voz diz assim: ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Em outras palavras, seu governo acabou, já era. 32. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e é Ele que o dá a quem quer. Ele domina. Verso 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi tirado dentre os homens, passou a comer erva com os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo. Ou seja,
Nabucodonosor, de uma hora para outra, de um grande governante presunçoso, passou a agir como um animal, comer capim, ser molhado, com o orvalho do céu e crescer pelos. As suas unhas chegavam a ser iguais a das aves. O que esse texto está falando para nós? A Babilônia, irmãos, ela biblicamente é um símbolo de degradação moral. A Babilônia é um símbolo de idolatria e materialismo. E quem está preso nesse sistema, preste atenção nisso, quem está preso no sistema babilônico é uma pessoa que vive degradação moral, é uma pessoa que pratica idolatria e é uma pessoa altamente materialista. Porque uma das consequências de ficar preso no sistema babilônico é ser materialista, é ser apegado às coisas, é ser apegado àquilo que o braço humano pode fazer. Então a Bíblia usa a figura da Babilônia para explicar como Deus vai reagir com uma sociedade que age assim, uma sociedade que o rejeita. Apocalipse 18, verso 9 a 10, dá uma olhadinha comigo nesse texto. Tem muitas passagens sobre a Babilônia em Apocalipse, não vai dar tempo de ler tudo, eu só quero te mostrar uma. Apocalipse 18, 9 e 10. Os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, ou seja, da sua destruição. A fumaça da destruição de Deus na Babilônia vai ser levantada e todo mundo vai ver. Versículo 10. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai daquela grande cidade da Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o teu juízo. Em uma hora. Olha o que aconteceu com Nabucodonosor em capítulo 4. Foi em um abrir e piscar de olhos. Pá! O cara que ostentava, de repente passou a comer mato com os bichos no campo. O juízo de Deus foi imediato, foi instantâneo, foi preciso contra Nabucodonosor, e é uma figura do que vai acontecer ao sistema babilônico nos nossos dias. Pastor, eu entendi a diferença de Jerusalém e de Babilônia. Pastor, eu entendi que Babilônia é um sistema pecaminoso pagão, mas eu entendi também que essa profecia fala sobre o futuro, a destruição final desse sistema. A pergunta é: até que isso aconteça, o que nós devemos fazer? Até que chegue o cumprimento profético da destruição do sistema babilônico, o que nós devemos fazer? Eu respondo essa pergunta com 3 respostas. Número 1, precisamos lembrar que aqui não é o nosso lugar. Diga comigo: aqui não é o meu lugar. Irmãos, não tem como ser desprendido se você acha que aqui é o seu lugar. Não tem como você ser livre das unhas e das amarras do materialismo se você ainda acha que sua vida consiste no aqui e no agora, ou consiste nos seus 70 ou 80 anos de vida, se você alcançar isso. Se você é muito apegado, muito materialista, sabe o que vai acontecer? Isso é um indício de que o sistema babilônico governa a sua vida. Então, a maneira da gente reagir é lembrar que aqui não é o nosso lugar. Dá uma olhada no que diz o Salmo 137. Os judeus que foram presos para a Babilônia, eles escreveram esses salmos. E olha que coisa linda, eles estavam debaixo de uma profecia que ficariam 70 anos escravos na Babilônia. Só que olha o que eles dizem, Salmo 137, versículo 1.
Vocês podem ler? 1, 2, 3. Ou de Jerusalém. Os judeus estão escravos na Babilônia, estão sentados junto aos rios da Babilônia, e olha a memória que eles trazem. Eles olham essa Babilônia gigantesca de Nabucodonosor, uma cidade próspera, uma cidade grande, uma cidade onde quem chegava pobre ficava rico, onde quem era uma pessoa desprezada conseguia construir uma história, conseguia construir família. Eles olham para todo esse cenário, mas a memória deles não é Babilônia, a memória deles é Jerusalém. Eles dizem: isso aqui não é o meu lugar. Eu estou aqui, mas isso aqui não está em mim. Eu estou na cidade, mas a cidade não está em mim. Eu faço parte, mas de verdade, eu quero ir logo para Jerusalém. Jerusalém é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar. Eles se assentam, eles choram, eles se lembram de Jerusalém, porque eles sabiam que Babilônia não era o lugar deles. Paulo, no Novo Testamento, em Filipenses 3, do 17 ao 20, Paulo vai dizer: sejam meus imitadores, irmãos, e tenham cuidado de seguir o exemplo que vocês têm em nós, pelo que assim andam. E no versículo 18 de Filipenses 3, o Paulo diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes disse e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esse é o verso 18 de Filipenses 3. Paulo fala sobre gente que é inimigo da cruz de Cristo. Por quê? São pessoas apegadas às coisas, materialistas. Olha o que ele diz no 19: o fim deles é a perdição. O Deus deles é o que, gente? É o que, gente? O ventre, ou seja, suas próprias vontades. E a glória deles é para a confusão deles. Esse tipo de gente só pensa nas coisas como se a terra fosse o lugar deles, e realmente é. E realmente é. Pessoas materialistas só pensam aqui, só pensam agora, não se desconectam daqui. E Paulo está dizendo: esse tipo de pessoa age buscando as suas próprias vontades, eles são os reizinhos da situação. Eles que dão a última palavra, e ai se não acatar a palavra, viu? Porque eles vivem escravos e reféns de si mesmos. E no versículo 20 o Paulo vai colocar o contraponto: mas a nossa cidade, a nossa cidade, ela está nos céus, e é de onde a gente espera o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo: irmão, se você quiser brigar por as coisas aqui, fica brigando aí, porque a minha mente está em outro lugar. Eu estou em outro lugar. Irmão, gente que briga por poder, gente que briga por fama, gente que briga para que a sua opinião seja feita, gente que briga por causa de dinheiro, gente que briga por causa de posição, gente que briga por uma pancada de coisa. Os verdadeiros servos de Deus estão dizendo: fiquem aí brigando, porque a minha mente está em outro lugar. Enquanto o cumprimento profético da destruição da Babilônia não acontece, número 1, pegue isso, lembre-se que aqui não é o seu lugar. Número 2, não ceda à pressão do sistema. Vai faltar tempo de falar de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Obrigado, pastor Henrique. Vai faltar tempo, não vamos nem entrar nesse critério. Depois você quer estudar mais sobre a Babilônia, vai ver o comportamento desses 4 jovens na Babilônia.
como prova de que eles não cederam à pressão do sistema. Mas eu quero continuar aqui no Salmo 137 que a gente está lendo, o cântico dos exilados. E ele diz assim no versículo 2, olha o que diz o texto: nos salgueiros, Salmo 137, 2, sobre os salgueiros que há no meio dela, a gente penduramos as nossas harpas. 3, pois lá, aqueles que nos levaram cativos, aqueles que nos aprisionaram, eles fizeram o seguinte: cante para nós. Eles pediam uma canção. Os que nos destruíram queria que a gente se alegrasse, dizendo: canta uma canção lá de Jerusalém para nós ouvirmos. Ai, irmão, eu vou ter que falar, desculpa a realidade. Um sistema pagão, caído, destruído, querendo manipular a adoração da igreja, e dizer assim: cante aqui para nós, vocês são muito afinadinhos, vocês tocam tão bem, vocês podem encher uma casa de show. Ei, adoradores de Jerusalém não estão aqui para servir o sistema babilônico. Adoradores de Jerusalém estão aqui cantando a glória do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Adoradores de Jerusalém não estão aqui, irmão, perdendo tempo para pegar aplauso da Babilônia. A Babilônia vai queimar no fogo. Adoradores de Jerusalém têm um compromisso em exaltar o Rei, o Senhor dos Senhores. E olha que interessante, os babilônicos estão pedindo para os judeus: canta uma canção lá de Jerusalém, vai, canta, a gente quer ouvir vocês cantar. Eles, em outras palavras, estão dizendo para os judeus assim: vocês já estão tanto tempo aqui, sabe, vocês já fazem parte do nosso contexto, eu acho que está na hora de vocês aceitarem, se adaptarem à nossa realidade. Vocês estão tão longe da sua terra, tanto tempo aqui conosco, se acostuma com isso aqui. E aí eles respondem: como é que a gente vai cantar? Como é que a gente vai cantar? Versículo 4: como cantaremos uma canção ao Senhor em uma terra estranha? Eu não vou ficar a serviço do sistema babilônico. Não, eu não vou cantar para o sistema, porque eu sou um adorador de Jerusalém. O meu lugar é Jerusalém. O apóstolo João, em 1 João capítulo 2, verso 15 a 17, ele disse: não amem o mundo, e nem no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o que diz o verso 16 de 1 João 2: porque tudo que há no mundo, posso fazer a minha observação? Coloque entre parênteses: tudo que há no sistema babilônico, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E sabe o que vai acontecer com o mundo? Sabe o que vai acontecer com o sistema babilônico? Vai passar. O mundo passa, e os seus desejos também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece. O sistema babilônico vai cair, mas os adoradores de Jerusalém vão continuar cantando a glória do seu rei, vão continuar declarando: ele é o rei. Não cantamos para ser aplaudido, não fazemos para ser reconhecidos, fazemos porque já somos filhos de um Deus que nos ama, que nos perdoou, que nos livrou da condenação, e o nosso fazer é uma resposta de amor a esse Deus. Alguém diz amém para isso? Então, em segundo lugar, enquanto a profecia sobre a babilônica não se cumpre, não ceda à pressão do sistema.
Não ceda. Ai, pastor, eu estou sendo muito pressionado. Daniel foi pouco, né? Misael, Ananias, Azarias foi pouco pressionado. Só você que é pressionado. Esse é um grande equívoco que a gente carrega, igreja. Achar que a nossa luta, a nossa pressão é muito maior do que a dos outros. Para de besteira. É tudo igual. Ou até tem gente passando mais problemas do que o nosso. Ai, que eu vivo uma pressão no meu trabalho. Eu queria que você tivesse nos dias da Babilônia de Nabucodonosor. Eu queria que você tivesse. Eu não consigo falar de Jesus porque é difícil lá. Eu queria que você estivesse nos dias do Egito do faraó. Aí você ia ver o que é pressão. A gente maximiza as nossas lutas. A gente maximiza as nossas tentações. Baixa a bola. Deus está o tempo inteiro falando para a gente, baixa a bola. Você não é tudo isso não. Eu não sou tudo isso não. As guerras não são as últimas guerras do Apocalipse. Baixa a bola. A gente tem que baixar a bola, igreja. Se Daniel, Sadraque, Misaque e Abidnego conseguiram vencer a pressão do sistema babilônico, nós também vamos vencer. Pastor, e se a gente for jogado na fornalha? O quarto homem vai entrar conosco na fornalha. Pastor, e se me ameaçarem mandar embora do emprego? Ninguém está dizendo para você ser um crente chato, inconsequente. Preste atenção. Ame as pessoas, acolha as pessoas, lide bem com as pessoas, perdoe as pessoas. Não seja um crente chato. Seja um crente coerente, sensato, sábio. Mas sendo assim, defendendo a verdade, alguém te mandar embora, Deus tem uma porta aberta muito melhor do que essa. Isso é crer em Deus, irmão. Isso é crer em Deus. O tanto de crente que eu estou ouvindo, que eles estão cedendo à pressão do sistema babilônico, com medo de perder emprego, com medo de perder a amizade. Irmão, manda essa amizade para a esquina. Quando é que você vai ser crente de verdade? Ah, é que meu amigo não gosta. Gostei muito da Bruna Carla e do posicionamento dela. Tem um amigo homoafetivo, esse amigo chamou ela para cantar no casamento, e ela disse, desculpa, eu amo você, mas não vou cantar, você é meu amigo, mas não vou cantar. E aí virou o quê? Homofobia, aquela coisa toda. Irmão, a gente não pode expressar mais onde eu vou, onde eu não vou? Que isso? Que história é essa? Não, eu vou ficar quietinho porque eu tenho medo da repercussão. Pois é, se a gente não se posiciona... Sabe como nós somos conhecidos? Nós somos conhecidos como protestantes. A gente protesta de acordo com a verdade. Se a verdade incomoda, que as pessoas vivam na mentira. Mas eu decido viver na verdade. Agora, irmão, se para cada pressão do sistema a gente ceder, desculpa. Onde a gente vai parar? Então, em segundo lugar, até que a profecia final sobre a Babilônia se cumpra, que vai ser destruída, a gente não cede à pressão do sistema. Terceiro e último lugar, até que a profecia sobre a Babilônia se cumpra, a gente trabalha pelo bem da sociedade. Olha que coisa linda, irmãos. Também não vai dar tempo de falar sobre isso. O capítulo 29 de Jeremias merece uma série de ministrações só sobre o capítulo 29. No capítulo 29 é uma carta do profeta Jeremias, ele está lá em Jerusalém. Presta atenção nisso. E aí ele escreve uma carta que é a direção de Deus
para os exilados que estão lá na Babilônia. Jeremias vai escrever, é o capítulo 29. Mas eu gostaria que você observasse só alguns versículos do capítulo 29. Olha o que Deus diz para os judeus que estavam lá na Babilônia. Olha o que Deus diz para você e para mim aqui hoje, nesse sistema babilônico. Olha o que Deus diz. Jeremias 29, 1. Estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou. De onde ele enviou, gente? Aos que restaram, aos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que o Nabucodonosor deportou de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão em cativeiro, ou que estão governados pelo sistema babilônico. Volta lá, versículo 4, por favor. Isso, obrigado, Leandro, é o 5. Edifiquem casas. Os judeus que estavam na Babilônia deveriam fazer o que, igreja? Que mais? Que mais? Que mais? Em outras palavras, Deus está dizendo: construa aí na Babilônia. Construa casa, plante e colha, trabalhe aí, versículo 6. Forme famílias aí, tome mulheres, gere filhos e filhas, tome mulheres para os vossos filhos, dá as suas filhas para outros maridos, para que tenham filhos e filhas, ou seja, forme famílias na Babilônia. E mais, se multipliquem, não diminuem. Olha que Deus está falando, a mesma palavra que Deus disse lá no Jardim do Éden para Adão e para Eva. E o Jardim do Éden era um ambiente da manifestação da glória de Deus, sim ou não? Era um ambiente onde Deus visitava o Adão toda a viração da tarde, sim ou não? A mesma palavra que Deus disse lá, Deus diz aqui para a Babilônia: se multipliquem. Sabe por quê, irmão? Nessa multiplicação de gente de Deus, nós conseguimos exercer influência no sistema babilônico. Não sejam covardes, se multipliquem, cresçam, plantem, colham, construam, estudem, sejam autoridades no que vocês fazem. Versículo 7. Esse texto é maravilhoso. Procure a paz da cidade para onde eu fiz transportar vocês em cativeiro. É o Senhor dizendo: trabalha pela paz da cidade. Ora por essa cidade ao Senhor, porque na paz dessa cidade, vocês também terão paz. Irmão, a gente não quer que a cidade seja destruída, não, a gente trabalha, a gente sabe a nossa missão, até que a profecia da Babilônica se cumpra. O povo de Deus está trabalhando pelo bem da sociedade, o povo de Deus está fazendo o que o governo não faz, o povo de Deus está fazendo o que os grandes empresários não fazem. O povo de Deus está interagindo, cuidando, adornando a cidade, restaurando vidas, acolhendo órfãos, cuidando de adolescentes, cuidando de idosos. O povo de Deus faz, sabe por quê? A nossa missão é trabalhar pela paz do local aonde Deus nos plantou. Então, se você tem uma ideia assim, eu não vou trabalhar, acolher morador de rua, sair para fazer ação com morador de rua. Sexta a gente fez uma, né? Sexta, distribuir cesta básica, cuidar de órfãos. Para quê? Tudo isso vai ser destruído. Só que até ser destruído, o teu Deus, o meu Deus, Ele espera que a gente cumpra um papel de restauração aqui. Então, até que a profecia final sobre a Babilônia se cumpra, nós estamos trabalhando pelo bem da sociedade. Eu encerro dizendo o seguinte: através da cultura de Jesus,
a gente aprende 3 coisas importantes. Primeiro, Babilônia não é o nosso lugar. Você pode dizer isso comigo? Babilônia não é o meu lugar. Segundo, a gente aprende que nós não vamos ceder à pressão do sistema. Terceiro, nós aprendemos que até a profecia se cumprir, a gente trabalha pelo bem da sociedade. Então, na cultura de Jesus, como é que a gente vence o mundo? Como é que a gente vence o sistema babilônico? 1 João capítulo 5 é o último texto que eu vou ler. Se coloque de pé, por favor. Versículo 4, o ministério de louvor pode se aproximar e vamos cantar essa canção que está sendo entoada aqui. 1 João capítulo 5 e verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus, ele faz o que, gente? Vence o sistema babilônico. Todo o que nasceu de novo vence o sistema. Vence. E não é vencido por ele. Vence o sistema. E esta é a vitória que faz a gente vencer o sistema, ou o mundo. Qual é a vitória, gente? A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Versículo 5. Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Pai, obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Jesus, porque assim como o Senhor foi com Daniel no passado, assim como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego no passado, o Senhor é com teu povo aqui no presente. As manipulações do sistema babilônico estão aí, para quem quer ver, estão escancaradas. Mas, Pai, nós declaramos em alto e bom som, nós não vamos nos prostrar diante desta imagem. Ainda que as fornalhas se esquentem, porque sabemos que se o Senhor permitir o seu povo ir para a fornalha, o Senhor vai andar conosco no meio do fogo. Por isso nós declaramos, não temos medo do fogo, porque se passarmos pelas águas, elas não vão nos submergir, porque se passarmos pelo fogo, ele não nos queimará, e chama alguma vai arder em nós. O Senhor é conosco, e isso nos basta, Pai. Eu te peço que nessa manhã haja uma renovação de convicção no teu povo, que a mesma convicção que havia em Daniel, em Sadraque, em Mesaque, Abidnego, a mesma convicção que havia nos profetas do passado, seja a convicção sobre a tua igreja no presente. Nós não vamos trabalhar contra o sistema, mas nós vamos influenciar, porque como povo de Deus o Senhor nos chamou para influenciar. Pai, derrama unção, derrama autoridade, como nós oramos no começo desse culto, que a glória do Senhor enche as nossas vidas, assim como as águas cobrem o mar, que a glória do Senhor enche as nossas vidas, para sermos um povo que ama, que acolhe, mas um povo que se posiciona, um povo que está do lado da verdade, um povo que não teme represália, um povo que anda contigo, Senhor, porque tem a certeza que o Senhor anda conosco. Pai, eu te peço, renova em nós essa alegria, renova em nós essa força, essa disposição, renova em nós o entusiasmo, torna-nos da alegria da salvação, torna-nos da alegria da salvação, Senhor. Completa a tua boa obra, Jesus, até que a grande Babilônia caia. Completa a tua obra, até que a grande Babilônia caia de joelhos, prostrada. Completa a tua obra, Senhor. Vamos adorar, levante suas mãos, levante as suas mãos e vamos adorar o Rei. Somos adoradores de Jerusalém,
Não somos adoradores do sistema, somos adoradores de Jerusalém. Jerusalém é a nossa pátria, é o nosso lugar.